Olá, meus irmãos, tudo bem? Que bom a gente estar de volta com Reflexões para a Vida, nossa devocional, nosso tempo de falar um pouco a respeito das Escrituras Sagradas e dali tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Atualmente nós estamos estudando o livro de Atos. A gente agora se encontra no capítulo 16, na segunda viagem missionária de Paulo. A gente viu que houve um atrito onde Paulo se separou do outro irmão e seguiram caminhos diferentes, mas continuaram pregando a palavra. E o que eu quero falar hoje, a lição que a gente vai tirar desse texto, é que às vezes a gente faz planos, mas a última palavra é do Senhor. Ou seja, Paulo queria ir para um lugar, mas o Espírito Santo conduziu aí a outro lugar. Às vezes a gente faz um monte de projetos, mas o Espírito de Deus nos conduz a outro lugar. E a questão toda é saber qual é a vontade de Deus. É como a gente ouvir a voz do Senhor, a ponto de não fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito, mas fazer aquilo que Deus deseja que seja feito. Porque é um tipo de situação que é bem complicado às vezes. Saber o plano de Deus. E como é que a gente resolve isso? Na intimidade com o Pai. Olha só o que aconteceu nesse texto. E por causa disso o Evangelho vai para a Europa, como a gente fala. Ele deixa de ir para a Ásia Menor e começa a ir para outro lugar. Olha só o que diz o texto. Abra lá sua Bíblia. Em Atos, capítulo 16, a gente vai ver a partir do versículo 8 em diante, que diz assim: Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ali. Irmãos, a gente nota que aqui Lucas, que escreve o livro de Atos, já se coloca junto. Ele estava junto nessa viagem. A gente viu que o Paulo e Silas, era Timóteo, Paulo, Silas e Lucas estavam indo para lá. E houve aquele momento onde eles se separaram. Então a gente vê aqui algo bem interessante, que foi o ouvir a voz de Deus. O ouvir o Espírito Santo guiá-los para outra região. E essa é a missão, e essa é a mensagem que eu gostaria que a gente pensasse hoje. Muitas vezes a gente faz planos. Eu mesmo sou um cara que gosta de sonhar, tenho projetos, mas nem sempre esses projetos são planos de Deus. Muitos planos nossos. Não que a gente não possa ter planos e a gente seguir projetos na nossa vida, não é isso. Acho que cabe muito bem a gente ter bons planos e bons projetos. A questão toda aqui é estar atento às mudanças que o Espírito Santo opera. É estar atento e preparado para quando houver as mudanças, não ficar se frustrando ou desistir, mas apenas seguir o plano do Senhor. E a questão é, como que a gente pode ouvir a voz de Deus? E aqui a gente aprende com Paulo. Primeiro, a gente sabe que ele tinha uma intimidade com o Pai. Então a primeira lição é a gente ter intimidade com Deus. Eu tenho falado isso e vou repetir. Se tu quer saber a vontade de Deus para a tua vida, caminhe com Ele todos os dias, ore, pergunte, converse com o Senhor. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão com o Pai. Porque quando Ele falar, você vai ter clareza que é a voz do Senhor. E também não dá para ficar sendo guiado pelo nosso coração, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então como é que eu sei? Pela palavra, pelo projeto, pela presença dele em nossas vidas.
Então uma das formas de saber os planos de Deus, as mudanças de Deus, é a nossa audiência com o Senhor, a nossa frequência ao trono de Deus, ou seja, a nossa vida de oração, a nossa devoção. E depois Deus usa situações. Nesse caso aqui ele usou um sonho, mas às vezes nem sempre é sonho que ele fala com a gente. Ele pode estar usando pessoas, líderes, pastores, a tua própria família. Até uma pessoa que não é crente, às vezes está sendo usado por Deus para fazer você mudar de planos. E quando é que eu sei que isso é certo ou errado? A paz que excede todo entendimento brota dentro do teu coração. Em Colossenses capítulo 15 fala sobre isso. Capítulo 3, versículo 15. Fala da paz que excede todo entendimento. Então uma das questões que nos leva a saber se é do plano de Deus é que quando tu sente paz. Enquanto existe inquietação, insegurança, continue orando. Porque é a paz que vai te dar segurança. E é a paz que vem de Deus. É o que fala lá também em Filipenses capítulo 4, do versículo 6. Todas as suas orações peçam a Deus, porque Ele vai guardar a mente e o coração de vocês. Então, se tem outra maneira de saber se algo que estás fazendo é da vontade do Senhor, é a paz. Paz dentro do nosso coração. Paz dentro de nós. Saber que aquilo ali realmente é um plano de Deus. Claro que essa paz não é tão simples assim. Por exemplo, se você vai comprar, você vai casar, você está para tomar uma decisão muito séria na tua vida, tu vai ter um nervosismo natural. Só que dentro desse nervosismo natural, você tem que achar a paz sobrenatural. E aí isso é consequência daquela vivência que eu falei. De uma vida, de oração, de convívio com Deus. Não é agora que você vai começar a orar por causa de uma decisão que você vai ter essa percepção espiritual. É uma caminhada ao lado do Senhor. Então, se você quer realmente saber se aquilo que você vai fazer ou aquilo que tu faz é da vontade de Deus, vem de uma vida de entrega, uma vida convertida, vamos dizer assim, converter-se a tua vida. Tu vive para Ele. E depois a paz que Ele dá vai nos ajudar. A paz que excede todo entendimento. Porque mudanças vão vir. E um terceiro ponto que vai nos ajudar a perceber realmente se as coisas são de Deus é a nossa vida em comunidade. É o conversar com irmãos mais velhos, a igreja, pedir oração, depende da situação, o momento. A gente tem que parar de tomar decisões sozinhos. Resolver as coisas conforme a gente acha ou a gente pensa. E a gente começa até, às vezes, falar que é plano de Deus, quando no fato é um plano nosso. Então, a terceira forma de a gente saber qual é a vontade de Deus, é nós começarmos a ouvir os nossos irmãos, os nossos amigos, as pessoas de confiança. O teu discipulador, a pessoa que te ensinou sobre Cristo, para orar contigo. De repente a decisão que tu tem que tomar é uma decisão técnica e ele não vai saber responder, mas ele pode orar junto contigo. Como assim uma decisão técnica? De repente tu vai falar de uma empresa, que estás trocando de uma empresa para outra, e o camarada que te discipulou não sabe a diferença de uma empresa para outra. Ou tu vai trocar de carro, o cara que te discipulou não entende nada de carro. Não significa que a pessoa que discipula sabe tudo. Não. Mas ela pode orar por você. Tá, pastor, mas eu nunca fui discipulado. Quando eu falo discipulado, é uma pessoa que te ensinou a palavra. Uma pessoa que orou por você. Ah, mas eu não tenho ninguém. Então procura alguém para caminhar junto contigo. Procura alguém para te ensinar da palavra. E acima de tudo, seja alguém na vida de outra pessoa. Porque esse é outro segredo. Para a gente saber qual é o plano de Deus, para a gente ter sensibilidade. Quando a gente está orando por outros, quando a gente está trabalhando em prol de outras pessoas, que é o que Paulo estava fazendo aqui, o Espírito Santo vai nos guiar. Eles ali não estavam procurando fazer planos para eles, eles estavam servindo a Deus. Amém? Deus quer guiar a tua vida, confie nele. Amém?
Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, eu gostaria de convidar você para participar conosco de uma trilha que a gente vai fazer na Praia do Naufragados. Nós vamos nos encontrar na Igreja Batista do Rio Tavares, às 7 horas e 6h30 em Forquilinhas, para sairmos todos juntos dali. Qual é a ideia dessa trilha? Um passeio pela manhã, domingo de manhã, bem cedo, e um passeio buscando a Deus. É uma busca do Senhor. É uma caminhada em busca de Deus. Nós vamos ter algumas paradas para a gente estar orando e buscando a Deus, ouvindo a voz do Senhor. Um tempo de lazer, né? Cada um vai levar o seu lanche, né? O almoço vai ser lá, a gente vai voltar. Vai ser uma coisa bem tranquila. E acima de tudo, um tempo de buscar realmente a presença de Deus, como verdadeira família, amigos, irmãos. Levar pessoas também pode ser um projeto evangelístico também. Como assim evangelístico? Onde o evangelho vai ser pregado através do testemunho das nossas vidas. Então venha participar conosco nesse domingo, dia 15, às 7 horas, a saída da Igreja Batista do Rio Tavares. Ou, se você que mora aqui no continente, 6h30, saída ali da Igreja Batista de Forquilinhas. Vai ser um tempo bem legal. É trilhando os caminhos a Deus. A ideia é que nessa caminhada você encontre e você sinta a presença de Deus. Amém? Participe com a gente. E se você vai, por favor, só mande um recado para a gente estar te aguardando, para a gente estar juntos nessa caminhada. Literalmente, nessa caminhada. Amém? Também eu quero te convidar a participar das nossas reuniões, né? E se você quer realmente mudar de vida, participar de um discipulado. Queremos ensinar a palavra de Deus para você. Ah, pastor, mas eu já frequento um lugar. Amém. Mas o que eu estou falando aqui é de ensinar a Bíblia. Se você quer aprender um pouco mais das Escrituras, entre em contato. Se a gente não pode ir aí, a gente pode fazer como eu tenho feito com algumas pessoas, um curso pela internet. Hoje a gente tem tanto recurso, irmãos. Hoje eu tenho feito com alguns irmãos pelo Skype. Agora até o WhatsApp tem vídeo, chamada. Tudo isso para facilitar a nossa vida com Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, Pai, da minha irmã que está me ouvindo hoje, Senhor. Deus, eu quero pedir em especial para esses que querem ouvir a Tua voz, Pai, querem saber se aquilo que estão fazendo é da Tua vontade, Pai. Se mostra a eles, Senhor, se revela a eles, Pai, através das Tuas Escrituras, através da Tua presença na vida deles, Senhor. E que a paz que nós não conseguimos entender, Pai, venha estar visitando esses irmãos. Obrigado, Pai, porque ouviram até aqui, Pai, e creem realmente no Senhor. Deus, nos ajuda nessa caminhada agora, Pai, nessa trilha, Senhor. Venha estar nos abençoando, Pai, trazendo pessoas, Senhor, para que esse momento seja um tempo de crescimento espiritual e crescimento no Senhor. Abençoa, Pai, a cada um que tem ouvido e tem apoiado esse projeto. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.